Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, terça-feira, 31 de outubro da 30ª semana do Tempo Comum, último dia do nosso mês, fechando aí com chave de ouro o nosso mês de outubro, mês das missões. Tenho certeza que nesse mês você entrou no nosso desafio, você aceitou o desafio de ser um verdadeiro missionário, porque o mês de outubro a igreja nos proporcionou o mês das missões, mês em que fomos convidados a ser missionário de diversas formas. Uma das missões que eu lancei o desafio foi a missão do anúncio da palavra. O mês de setembro foi o mês da Bíblia e eu lancei o desafio da doação de um compêndio, de uma Bíblia. E esse mês foi anunciar a palavra, ser um missionário e ensinar a pessoa a fazer a Lexio Divina, ir numa missão da sua paróquia, da comunidade mais próxima ou da Casa de Aliança, ou seja, foi uma missão que você foi convidado a viver neste mês. E ainda dá tempo, você vai dizer, passou um mês, eu não tive a oportunidade. Hoje é o dia. Você pode ser um evangelizador simplesmente com um clique, comunicando e enviando essa Lexio Divina, o link de hoje, para que as pessoas sejam alcançadas, desejem entrar nesse método de oração que a igreja nos oferece, que é a Lexio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus. Então é o nosso convite neste dia que eu quero deixar para você, é de ser fiel nesse final do mês, já quase finalzinho do ano, a leitura orante da palavra de Deus, que é a Lexio Divina, com as leituras que a igreja nos oferece. A primeira leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele a quem submeteu na esperança. De ela também se libertara da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Pois nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Então, a leitura de hoje ela é muito interessante. Primeiro, São Paulo vai exortar dizendo: penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deve revelar-se a nós. Ou seja, ainda não passamos pelo sofrimento suficiente, ou melhor, o sofrimento que vivemos hoje não é nada comparado à glória que o Senhor reserva para cada um de nós. Então somos convidados a aceitar os sofrimentos, a aprender a viver os sofrimentos do dia a dia, porque o Senhor reserva para cada um de nós a sua glória. Reserva para cada um de nós, para aquele que sabe viver o sofrimento, que não nega o sofrimento, mas que sabe viver, o Senhor reserva de fato um lugar especial para nós, para aqueles que se tornam verdadeiros santos e aceitam passar pelas tribulações. E aí ele continua, Pois a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu na esperança. E aí o resto da leitura nos convida a esse olhar de esperança que todos nós devemos ter, esperar no Senhor e confiar, ainda que a criação inteira, gema e sofre as dores de parto, geme e sofre as dores de parto, o Senhor nos convida a aceitar esse processo. E ao final da leitura ele vai dizer assim: mas também nós que temos as primícias do Espírito gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo, pois a nossa salvação é objeto de esperança. É essa a palavra que eu quero deixar hoje. A nossa salvação ela é um objeto de esperança para cada um de nós. Devemos esperar por aquilo que nós não vemos, porque ele mesmo diz, esperar o que vê não é esperar, é a certeza. Mas aquele que não enxerga, que não vê, mas que sabe esperar, que não perde a esperança. A gente sempre diz, a esperança é a última que morre, a esperança não nos decepciona. A esperança é essa âncora da alma para cada um de nós, para que não desanimemos e desistamos da força de Deus, do seu chamado, da sua escolha em nossas vidas. O salmo de hoje é o Salmo 125. Quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião,
Ficamos como quem sonha. A boca se nos encheu de riso e a língua de canções. Até entre as nações se comentavam: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. O Senhor fez voltar nossos exilados como torrentes pelo Neguebe. Os que semeiam com lágrimas ceifarão em meio às canções. Vão andando e chorando ao levantar a semente. Ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Esse salmo de hoje é muito conhecido, né? Todos nós já conhecemos porque é um salmo que a gente gosta de rezar, dizendo: aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria, aqueles que vão levar chorando sua semente vai colher, né, os feixes cantando na abundância. Mas antes disso, o salmista vai fazer uma leitura que o Senhor, Ele nos tirou do exílio, o Senhor nos tirou do deserto que encontrava. E Ele vai convidar o salmista a termos um coração que reconhece essa salvação de Deus. O Senhor nos tirou lá da terra do Egito, o Senhor nos tirou lá da escravidão onde nós poderíamos nos encontrar, nos devolveu a vida, mas somos pautados pelas dificuldades diárias do dia a dia. E aí o salmista vai dizer, né? Somos convidados a fazer essa leitura, ainda que semeemos com lágrimas, né, com choro, com dificuldade, com certeza ceifaremos, colheremos com alegria. E por isso nós não podemos perder a esperança, que é o que fala a primeira leitura, dessa esperança na vinda gloriosa do Senhor e na sua salvação para cada um de nós é eterna. Um dia nos encontraremos com certeza na Jerusalém Celeste. Não devemos perder a esperança nessa certeza do amor de Deus e da sua salvação com cada um de nós. O evangelho de hoje é do livro de São Lucas. Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Disse ainda: aqui comprarei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Então a gente percebe aqui nessa leitura desse evangelho que o Senhor vai nos convidar neste dia a um ato de fé, né? Porque a leitura vai dizer, ele vai falar da semente do grão de mostarda, que é bem pequeno, e que um homem ao lançar se torna uma grande árvore. Ou seja, tudo que é bem pequeno, que é simples e humilde, o Senhor pode fazer grandes coisas. Então o Senhor vai nos convidar nesse evangelho à humildade, a pequenez e, sobretudo, a aceitarmos que de algo bem pequeno, bem humilde no nosso coração, Deus pode realizar grandes obras. E a semente do grão de mostarda, que é bem pequena, né, o Senhor torna uma grande árvore ao ponto de que as aves do céu se abriguem. Então, é interessante perceber que esse movimento de pequenez, de humildade, até mesmo de fragilidade, aquele que parece ser mais fraco, né, no meio de nós, certamente o Senhor quer fazer um altar de graça, se Ele aceita passar por essa fragilidade, por essa pequenez, porque o Senhor pode de fato devolver toda a graça, né, dar a Ele a força necessária para crescer e ultrapassar aquilo que humanamente, né, os nossos olhos, nós não conseguimos compreender. Então, neste dia da graça de Deus, eu quero pedir para cada um de nós um coração alargado, confiante, que não perde a esperança no Senhor, mas ao contrário, que de fato aceita a pedagogia de Deus, o mistério que o Senhor tem com cada um de nós. E nesse fim de mês, de outubro, fechemos o nosso mês com um coração de gratidão por tudo que o Senhor realizou no meio de nós. Fechemos o nosso mês com essa leitura orante da Palavra de Deus, com esse exercício espiritual que é a Lexio Divina, e glorifiquemos ao Senhor, demos graças por tudo que o Senhor realizou. E podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, até 31 de outubro, o Senhor nos ajudou. E amanhã, festa de Todos os Santos, então dia de prepararmos a nossa alma para, junto com a igreja, celebrarmos os santos, recebermos o santo que vai acompanhar cada um de nós e pedirmos a sua intercessão. Tenhamos uma bela terça-feira, uma boa semana e que Deus os abençoe.